Shalom! Começando este dia com Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Hoje é domingo, 5 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e mim e nos dê a paz, hoje e eternamente. Que nós possamos entender que a palavra de Deus é o nosso manual de sobrevivência. Que nós possamos dizer assim também: Cristo morreu por mim e agora eu vivo para Ele. Amém? Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra ela é de Deus eternamente. Amém? Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Hoje, a mensagem que Deus nos enviou para transmitir a vocês é o livro de Eclesiastes, capítulo 1. Então, hoje aqui, este sermão será baseado no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Certo? Acompanhe comigo. Palavras do pregador, filho de Davi. Certo? Palavras do pregador, filho de Davi. Quem era o filho de Davi? Salomão. Então foi Salomão que escreveu. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Certo? Vaidades e vaidade, tudo é vaidade, certo? E sem Deus, certo? Absolutamente todas as coisas terrenas são vaidades, certo? Temporária. Versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, né? Com que se afadiga debaixo do sol. Debaixo do sol aqui significa a vida focada apenas neste mundo material, certo? O trabalho do ser humano sem propósito divino não é satisfação real, ok? Uma geração vai, outra geração vem, certo? Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, amém? Mas a terra permanece para sempre. Então, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece, certo? Para sempre. Veja bem, a vida humana é exatamente curta. Nossa vida é um sopro, certo? Veja bem, meus irmãos, as pessoas morrem, né? São substituídas. Ninguém é insubstituído. Isso perante os homens, né? Isso aqui era Salomão que estava se sentindo um pouco frágil na sua época. Então ele escreveu, né? Que isso daqui era tudo vaidade, certo? Davi, seu pai, não conseguiu construir o templo, né? Mas Salomão, ele conseguiu construir o templo, certo? Versículo 5, o sol nasce e o sol se põe e volta ao seu lugar de onde nasceu. Falando assim do templo, deixa eu terminar. Davi não conseguiu edificar o templo de Jerusalém, mas toda essa glória de Deus foi dada a Salomão, que ele conseguiu, certo, construir o templo, certo? Amém? E a Bíblia fala que talvez isso tenha sido, não construir o templo tenha sido vaidade, né? Porque Deus permitiu que ele fizesse isso, mas ele sentiu então um pouco de vaidade no seu coração, e aí então ele fez que tudo isso é vaidade. Não que servir a Deus e construir um templo que Deus pediu seria vaidade. Não, a vaidade é você colocar, certo, coisas materiais à frente de Deus. O vento vai para o sul, né, e vira para o norte.
vai girando e voltando nos seus circuitos, perdão, e o vento volta também aos seus giros, aos seus circuitos, né? Veja bem, meus irmãos, o vento corre de um lado para outro, certo? É imprevisível e cansativo. Não conseguimos correr atrás do vento, certo? Veja bem, meus irmãos, aqui simboliza que isso, né, não leva o ser humano a lugar nenhum. Versículo 7. Todos os rios vão para o mar, ou correm para o mar, certo? E o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm para ali, voltam novamente a correr. Lembrando-se que o mar nunca seca, certo? Isso é o poder de Deus, certo? Veja bem, desejamos, né, consumir imagens, sons e esperanças e etc, certo? Mas o mundo físico jamais saciará o nosso vazio espiritual, ok? O que foi isso? É o que há de ser. E o que se fez isso, tornará a fazer, certo? De modo nenhum, né, que há de novo debaixo do céu. Versículo 9, eu vou ler novamente. O que foi isso? Isso é o que há de ser. E o que se fez isso, se tornará a fazer, de modo que nada de novo debaixo do sol. Veja bem, meus irmãos, certo? A história da humanidade em si, ela vai, né, se repetindo em ciclo. Vem uma geração, essa geração vai, vem outra geração vai, geração vem, e é assim, certo? Nunca para. Versículo 10. Alguma coisa de que possa dizer? É uma pergunta. Vê se isto é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Veja bem, meus irmãos, a humanidade, ela se acha inovadora, né? De muitas coisas. Anseios internos permanecem idênticos, né? Mas o veredito final é Deus quem dá. Nós, como seres humanos, lógico, temos propósito, fazemos planos para o futuro. Eu sou assim, creio que todos vocês são assim também. Mas veja bem, o veredito final vem de Deus, porque Deus sabe todas as coisas e Deus sabe o que é melhor para mim e tudo aquilo que é melhor para vocês, certo? Porque Deus sabe tudo. Não há lembranças das coisas passadas e das coisas posteriores que hão de vir. Delas não haverá lembranças nos que hão de vir depois, certo? Lembrando que nós estamos explanando hoje o capítulo 1 de Eclesiastes, né? E este é o versículo 11, vou ler novamente. Não há lembrança das coisas passadas e das coisas posteriores, né, que hão de vir. Deles não haverá lembrança, né, no que hão de vir depois. Veja bem, o esquecimento, ele é imutável, certo? Quase ninguém se lembrará de nossas conquistas daqui uns dias. Ninguém lembrará, certo, desse sermão que eu estou fazendo agora, daqui uns dias. Porque tudo passa e jaz no esquecimento. Então, se hoje ouvirdes a palavra de Deus, não endureça o vosso coração. Amém? Versículo 12. Eu, o pregador, fui real sobre Israel e Jerusalém. Então veja bem, aqui Salomão dizendo, eu sou um pregador e fui rei sobre Israel e sobre Jerusalém, certo? Salomão tentou usar a inteligência humana, certo?
para entender o sentido da vida. Mas descobriu que essa busca, ela é racional e isolada, certo? E ela gera sofrimento, causa sofrimento. Amém? Versículo 14. Atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era o quê? Vaidade, certo? E simplesmente correr atrás do vento. Será que nós conseguiríamos correr atrás do vento e chegar na mesma velocidade do vento, do som? De maneira alguma, certo? Veja bem, o esforço, né, humano não consegue consertar as injustiças do mundo, certo? Não conseguimos. Por isso que nós confiamos totalmente na justiça de Deus, que é uma justiça eterna. Não há falhas e não há erro, certo? Veja bem, meus irmãos, aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Achei interessante, muito interessante que o versículo 15, acompanhe comigo. Aquilo que é torto não se pode endireitar, certo? E o que falta não se pode calcular. Veja bem, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, então, deu muita, mas muita sabedoria a Salomão. Salomão, ele pediu somente sabedoria para Deus e mais nada. E ele tornou o homem mais sábio e mais rico da sua época. Versículo 16. Falei eu no meu coração. Aqui Salomão dizendo, falei eu no meu coração, certo? Dizendo, eis que eu me engrandeci, certo? E sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Nenhuma pessoa chegou a ter a sabedoria de Salomão, certo? Os que foram antes dele. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Então, que nós possamos também pedir sabedoria e conhecimento a Deus, certo? Para que nós possamos realmente entender a sua palavra e aquilo que Deus tem para mim hoje e para vocês. Porque Deus só tem coisas boas para mim e para vocês, certo? Ele reconhece que atingiu o topo do conhecimento intelectual, certo? E da erudição humana, superando todos os seus antecessores, correto? Versículo 17. E apliquei no meu coração a conhecer a sabedoria, né? A conhecer Deus verdadeiramente falando, né? O que é loucura, e vim saber também que isto é correr atrás do vento. Eu vou ler novamente esse versículo. Salomão dizendo, eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria. Amém? O que é loucura, e vim saber que também isto era tudo vaidade. Correr atrás do vento. Veja bem, Salomão aqui ele estudou tanto o que era bom quanto a própria loucura e o erro para entender a raça humana. Estamos concluindo. Vamos para o versículo 18. Porque na muita sabedoria, certo? E tristeza é o que aguenta a ciência, né? Veja bem, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta a ciência também aumenta a tristeza. Veja bem, meus irmãos, quanto mais o homem, né, quanto mais a humanidade entende a realidade deste mundo caído, sem a esperança de Deus, mas ele enxerga a miséria e a injustiça da vida, gerando isso profunda tristeza, certo?
Veja bem. Agora aqui nós vamos concluir o sermão no capítulo 12, certo? De Eclesiastes, versículo 13, né? Salomão aqui ele passa o livro inteiro, né? Falando de prazeres, riqueza e trabalho, certo? Mas no último capítulo ele fala dos mandamentos e do amor de Deus. Então vamos lá para a gente concluir. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, acompanhem comigo. Ele diz assim: de tudo o que se tem sentido, né, que tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, certo? Porque é o dever de todo homem, de toda mulher, de toda a humanidade guardar os mandamentos de Deus. A vaidade, ela só desaparece quando colocamos Deus, né? A vaidade só desaparece. Ela vai desaparecer do meu coração e do seu coração quando nós colocarmos Deus no centro de nossas vidas, certo? Porque o mundo hoje, ele oferece muitas ilusões, muitas vaidades, ilusões e vaidades, é a mesma coisa. Que nós possamos, então, estar alicerçado na palavra de Deus. Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, muitíssimo obrigado, ó grande Deus, por nos falar da vaidade que esse mundo tem. Que nós possamos estar cada vez mais, Pai, alicerçado na sua palavra, que nós sabemos que a sua palavra nos levará ao encontro contigo nas mansões celestiais. E tudo isso, Pai, eu lhe agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para sempre e para sempre. Amém. A voz fainha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém. Shalom.